com Cláudio Rezende para trazer o Sampaoli para a resenha também, né, Cláudio? É isso, o Sampaoli que vinha aí tentando, né, encontrar o encaixe desse time do Atlético em busca da primeira vitória. Ela veio no clássico, né, Cirilo? E eu destacava ontem, na nossa jornada, no pós-jogo, que a gente tem a repetição do Campeonato Mineiro do ano passado no Galo de 2026, né? Mesma coisa. Tinha empatado 4 jogos, um deles com o América ano passado, e veio o clássico, situação difícil já na tabela, ganhou do Cruzeiro ano passado, esse ano ganhou de novo. Vamos ver aí nas últimas 3 rodadas. Mas o Sampaoli falou dessa postura do time, que ele chamou a turma no intervalo, fez alguns ajustes e o Galo cresceu no segundo tempo. No, la conversa fue organizativa, corrigiendo errores, básicamente el posicionamiento del gol de Cruzeiro, que es una pelota profunda que no estuvo bien organizada. Modificamos un poquito la presión inicial porque ellos estaban encontrando libertad en la mitad de la cancha y bueno, yo que Otimi corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obligación, Otimi se mantuvo agresivo, inteligente y ganó y viró un juego muy difícil contra un gran rival. O Sampaoli que já tinha enchido a bola do Cruzeiro, né, na entrevista pós-jogo contra o América. Segundo ele, ia enfrentar um time muito pronto, né, que tinha feito um grande ano anterior e o Atlético em construção. E o Sampaoli falou também, né, analisou os novatos do Atlético no clássico, Renan Lodge, Maicon, o Vitor Hugo no meio-campista e também o Preciado, que acabou saindo no primeiro tempo, e destacou a preparação dos atletas. Vamos lá. Bueno, son los 3 jugadores que llegaron ahora. Bueno, Preciado salió por un entorsi de tobillo de Joelo y creo que Víctor Hugo es un muy buen partido. Tiene mucha inteligencia y mucha jerarquía. Más ainda todavía no está físicamente como la gente quiere, mas se están sumando a un grupo de jugadores que están trabajando mucho doble turno todos los días y que vienen con una carga importante por todo lo que va a venir próximamente. Más este triunfo seguramente nos dará mayor ilusión y mayor protagonismo de cara al próximo juego, de cara a los próximos juegos. Lo de Hulk es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como él es y como fue toda su carrera. Tá aí o Sampaoli. Sobre o Hulk, ele mais ou menos falou o que o Max falou aqui, né? O Hulk tava amassando a bola, mas aí é um momento importante. É o cara decisivo na carreira e foi de novo decisivo no clássico, né, Cirilo? Ele falou, a história defende os caras, né? Em vários momentos, né? A história defende. Ô Edu, qual que é o peso do Sampaoli, o papel dele no resultado, nas mudanças, na construção da vitória? Ele escalou um time diferente, né? Quando eu falo diferente, não só em termos de nomes, tinha 4 peças que chegaram na temporada de 2026, mas a postura tática, o desenho tático, né? Ele explicou bem na entrevista coletiva. Ele sentiu que teve um problema na pressão na segunda linha do Cruzeiro no primeiro tempo, corrigiu isso no intervalo. Ele até falou de a conversa foi tática no intervalo, foi rápida, né? Porque o Atlético voltou cedaço. Voltou rapidão. Intervalo, ficou esperando o Cruzeiro lá no gramado. Uma marcação na saída de bola do Cruzeiro, também explicou na coletiva, com 2 volantes e 4 meia atacantes espetando a saída de bola do Cruzeiro e que levou muita dificuldade para o Cruzeiro, mas a grande mudança para mim foi a saída desde lá de trás, que foi muito parecida com a saída do Cuca, que o Cuca fazia. Você lembra? O Atlético batia um tiro de meta, voltava a bola para o Everson, e o Everson quebrava a bola com um dos jogadores do lado do campo. Ontem aconteceu muita bola quebrada com Lodge e Preciado, com Dudu,
Preciado muito utilizado, né, enquanto esteve em campo nessa saída de bola, que tirou do Cruzeiro algo que o Cruzeiro tem é um dos mais fortes no futebol brasileiro, que é pressionar a saída do adversário. O Cruzeiro não teve isso no primeiro tempo porque ele não tinha como pressionar. O Atlético saiu com bola mais longa e aí tirou do Cruzeiro essa questão. Até o Cruzeiro entender o jogo, passou-se ali alguns minutos e depois o Cruzeiro entrou na partida realmente. Eu discordo do Sampaoli, que foi na primeira chegada, não foi. O Christian já tinha recebido uma bola nas costas, que era para ele ter finalizado, ele fez pivô. Faltou o cacuete. Isso. Poucos minutos depois, o Caio Jorge recebeu uma bola rasteira e chutou para fora. E no lance seguinte, agora, no cruzamento do Kaique, ele foi lá e fez o gol. Então o Cruzeiro tinha chegado 3 vezes já com perigo. E o Atlético, depois que tomou o gol, acabou tomando conta do jogo, virando e venceu de forma muito merecida. Acho que o Sampaoli encontrou o encaixe para esse jogo. Mas a impressão que eu tenho é que ele está vendendo a sua ideia e tentando adaptar o máximo de jogadores possíveis do elenco dentro da sua ideia para utilizar todos durante a temporada. Isso é uma característica do Sampaoli. Ele não pega ali 12, 13 e faz um encaixe tático com eles. São os 20, os 25 do elenco. Por isso que ele usa muita gente. Ele quer que toda hora que ele precise do fulano, do ciclano, do beltrano, que esse cara, a hora que entrar, ele sabe exatamente o que fazer, sem precisar mudar tanto o desenho. É óbvio que, diante de determinado adversário, principalmente aqueles que são notadamente melhores que o Atlético no momento, e o Cruzeiro apesar de ter perdido, você manda a campo uma ideia pensando muito no adversário. Mas em outros jogos você pode ter certeza que vai ser um Atlético do Sampaoli e menos montado em função do que seu adversário pode trazer de problema. Marques, o peso dessa vitória é às vésperas de um Atlético e Palmeiras. Vem aí o Campeonato Brasileiro e acho que é uma tendência de que seja a prioridade do Galo nessa temporada. Sem dúvida. E o Panzi trouxe com maestria aí o plano tático. Mas o Panzi sabe muito, né? Obrigado, Marcos. Mas eu acrescentaria, o Panzi, que é muito importante num time que vai brigar por coisas grandes na competição ou nas competições ao longo do ano, tem um plano B. Eu acho que ontem ele trouxe um plano B, né? E C também, tá? O segundo tempo, quando o Gerson entra. Ele deixa um time que joga mais com a bola, que pressiona mais a saída. Ontem o São Paulo foi bem ontem, então, né? Cara, assim, trouxe alternativas boas pro Atlético para que ele utilize ao longo da temporada, né? A gente sempre cobrava aqui de uma mesmice desse clube, né? Desse time nos últimos jogos, no final do ano passado também, muito mecânico, fácil de ser marcado em muitos momentos, né? Mas eu queria, além do plano tático, trazer para o lado individual algumas peças que funcionaram muito bem ontem. Principalmente o Maicon. O Maicon foi contratado para ser um segundo volante, né? Ele é de ofício segundo volante. E a gente trazia assim, se ele bem treinado, bem adaptado, ele vai muito bem ali também na cabeça de área. Eu acho que ele é um organizador de time, tem um bom passezinho de canhota, ele acha os caras um pouco à frente para dar continuidade no jogo. Acho que ele, o Vitor Hugo, né, nesse encaixe de time com 4 defensores, né, foi de repente um diferencial para o Atlético nessa partida que deu muito certo, deu muito resultado. Gostei muito também do Preciado. Eu diria que os debutantes, né, em clássico ontem jogando pelo Atlético foram muito bem e trouxe algo diferente que esse time estava precisando, Cirilo. Ô Cirilo, só fazer uma pergunta pro Fabrício e pro Marcos. O Marcos falou de plano B, eu falei plano C, da capacidade do treinador de mudar o time taticamente. Aí eu vou perguntar, como que você consegue, como treinador, ter um plano B, um plano C, e a gente trouxe isso no pré-jogo, quando você olha para o banco e a sua alternativa é o Biel, é o Caio Paulista, é o Cadu, é o João Marcelo. Aí você olha esse ano para o banco, a sua alternativa é o Scarpa, é o Igor Gomes, é o Alexander, é o Coelho. Renier. Então, para você ter um plano B e um plano C, quando você tem um elenco mais qualificado nas mãos, fica mais fácil também, né? Faz total diferença, né, Panzi? Faz total diferença. Além de você, igual, e aproveitando sim esse gancho que você deu aí de saída de bola, de construção, que o São Paulo fez muito bem, em quebrazinha, não é obrigatório. Hoje em dia tá com essa mania, todo mundo tem que sair em construção. Isso mas hoje os times estão se preparando justamente para roubar essa bola perto do gol, que aí é onde tá a grande chance.
Qual que é o grande segredo do Guardiola? Quero começar. Aquela marcação dele em 4 segundos que ele falava. Perdeu a bola, pressiona, porque você tá perto do gol. Não é demérito você quebrar a linha com a bola longa. Fez certinho. Por que o Guardiola não abre mão de ter um goleiro que joga com os pés? É isso, cara. Porque ele sabe que quando ele for pressionado, o goleiro dele vai... Nem todos os times têm a capacidade de fazer o que o Atlético fez ontem. Com o Everson, né? O Everson, ele acertou quase todas as bolas longas. O Cruzeiro mesmo não tem. Não, e o Cruzeiro não teve essa humildade. Antes de tomar os 2 gols que foram nessa saída, já tinha perdido mais umas 2, 3 bolas, tentando sair nessa construção. Sabe? Sem necessidade. Os 2 gols do Atlético foram roubados de bola. Gente, a gente tem o maior exemplo aqui no Brasil, é o seu Diniz. Quantos gols ele deu para os adversários tentando sair nessa jogada, sabe? Os adversários já se preparam para roubar essa bola. Então o Atlético foi muito bem ontem fazendo isso aí, não criando risco pro jogo, soube jogar. Mas aí tem que ter alternativa, né? Porque o Atlético do Cuca só fazia isso daí. Né? Aí esse é o lado contrário. O time que só sai tocando, uma hora ele tem que abrir mão disso, porque o adversário percebe. Mas o time que só sai com bola longa, ele também não pode ficar só nessa. Ele tem que sair por baixo também. Então você tem que ter as peças e as opções para fazer as duas coisas. Agora, quando você não tem um goleiro capaz de jogar com os pés, te dificulta muito a vida. Aliás, o goleiro do Atlético, obviamente respeitando os zagueiros, né? Capacidade para fazer a bola longa, ele tem muito maior do que os zagueiros. Pode botar ele de zagueiro tranquilo. Então é muito normal, é natural. E os caras confiam de sair com o Everson, né? O Everson domina e acha o passe, cara. Ele não erra o passe. Visão de jogo impressionante. A gente vai ver o Everson errando uma reposição ou saindo com os pés lá de trás. Já é um início bom do Atlético desde a defesa. A gente brinca, né, Max? O Everson é o jogador de linha no gol, né? Exatamente. A qualidade de passe de um meio-campista, né? Goleiro linha. É verdade. Cláudio, pra fechar, daqui a pouquinho o Pansieri vem também. Quarta-feira, Atlético e Palmeiras, expectativa pra esse jogo. Vamos lá, o Cassierra pode ter o nome publicado no BID amanhã e vira uma opção, né, pro Sampaoli. 2 não estrearam, o Cassierra, porque não tinha nenhum nome publicado no BID, e o Minda, segundo o Sampaoli, ele estava muito abaixo fisicamente, né? Não entrou nenhum jogo ainda. Nenhum jogo, o Minda, vamos ver quando ele vai estrear. Se não for contra o Palmeiras, eu creio que contra o Pouso Alegre, né? É um jogo aí que o Sampaoli deve rodar o time no fim de semana lá no sul de Minas. Para fechar, o Paulo Brax vai amanhã à CBF reclamar da arbitragem, porque o árbitro foi da CBF, né? Então ele vai reunir amanhã. O Galo está preocupado aí com o início do Campeonato Brasileiro. Paulo Brax se pronunciou hoje dizendo que teve o lance do pênalti ontem em cima do Bernat, que o Galo se sentiu prejudicado, e teve o gol anulado contra o América também, que naquela oportunidade o Galo não veio a público, mas segundo ele já são 2 erros contra o Galo aí que o Galo está reclamando agora com a arbitragem. Lances capitais à parte, pouco me interessa onde o árbitro nasceu, quero saber se ele é bom. E o Davi Lacerda não é um bom árbitro. Definitivamente não. Pegar um árbitro só de fora, por ser de fora. Mas ontem ele poderia ter sido de fora que veio um bom, né? Do nível. E no meio dos estaduais não vão conseguir. Não vai conseguir esse árbitro. Mas ontem ele poderia ter sido auxiliado pelo VAR. Poderia também. O VAR foi tão ruim ou pior do que ele no jogo. Aliás, o jogo foi bom, para não ficar só na crítica, porque o Davi Lacerda também deixou o jogo rolar, né? Ele não ficou picotando a partida. Isso de positivo eu vi nele. Mas errou em lances capitais. Mas muito dos jogadores também, né? A gente já viu muitos clássicos, muita porradaria. Jogou, né? Ontem todo mundo que joga bola. Interessante.